Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, aqui no canal Gratidão em Graça. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês uma palavra que tenho certeza que pode abençoar a tua vida. O tema que eu quero trazer hoje para você é: por que é tão difícil amarmos o próximo como a nós mesmos? Porque a palavra de Deus coloca isso como um mandamento para a gente. Já quero começar falando lá em Mateus 22, do 37 ao 39. Jesus apresenta ali quais são os dois principais mandamentos. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é difícil. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra e nós não entendemos, mas como? Quem é o meu próximo? E eu quero trazer para vocês, antes de entrar propriamente aqui no tema, uma palavra que tocou meu coração, na verdade uma história, que ele conta: um homem teve um sonho, e nesse sonho foi permitido a ele não assistir apenas aquela cena que ele estava vendo como uma pessoa normal. Foi dado a ele o poder de entender de ouvir o pensamento daquelas pessoas que estavam na cena. Então esse homem, ele estava num determinado lugar e ele viu uma cena. Essa cena era como se fosse uma festa infantil. E nessa festa infantil, ele viu um homem entrando com uma criança, uma menina. E ele percebeu que aquele homem parecia triste, desanimado. E como ele tinha o poder de ouvir o pensamento e entender o interior daquela pessoa, ele automaticamente percebeu que aqueles dois estavam muito tristes porque aquela menina não tinha mais a mãe. Ele havia perdido a esposa dele. Então ele estava triste e tentando mostrar para o mundo que ele estava alegre, de alguma forma se recuperando daquilo, mas que no fundo ele continuava infinitamente triste, magoado, chateado, e era nítido quando a gente olhava o olhar daquele homem e daquela menina. Ao mesmo tempo, ele viu duas outras pessoas que estavam trabalhando naquela festa. Eram as pessoas responsáveis pelo buffet, era um casal. E quando ele olhou, aparentemente parecia um casal normal, mas quando ele foi lá e sentiu o que estava no coração daquelas pessoas, ele percebeu que aquelas pessoas estavam passando por uma tribulação muito grande, um aperto financeiro, e eles estavam muito, muito endividados. E estavam trabalhando muito para tentar vencer aquilo ali, e nada parecia estar dando jeito na vida deles. E eles estavam ali naquela festa controlando ao extremo tudo que estava sendo gasto, porque qualquer coisa gasta mais poderia significar ali um prejuízo para ele. Assim que ele percebeu esses dois cenários, ele viu que antes da festa terminar, esse pai com a filha decidiu sair um pouquinho antes da festa terminar. E ele havia percebido que tinha duas saídas. Uma saída principal e uma saída que era um pouco nos fundos, uma saída meio de serviço. Como ele não queria chamar atenção, ele optou por aquela saída ali. Quando ele estava saindo, ele percebeu que a filhinha dele notou em cima de uma mesa uma bandeja cheia de sorvete que seria provavelmente distribuído depois. E ele viu que ela queria aquele sorvete. Ele foi lá e pegou 2 copinhos de sorvete. Quando ele ia saindo, o dono do buffet voltou correndo quando viu aquilo e gritou: Ei, o que você está fazendo? Por que você está pegando esse sorvete? Não é hora de distribuir, me dá isso aqui de volta. E tomou da mão dele o sorvete. E nesse momento ele percebeu que aquele homem não estava sozinho, que ele estava com uma criança. E ele tentou ali, de alguma forma, remediar, mas já era tarde. Aquele homem havia saído de lá pior do que ele entrou, mais humilhado, mais triste. Embora ele estivesse naquele momento ali fazendo uma coisa aparentemente errada, pegando uma coisa que ele não deveria pegar naquele momento, ele estava se sentindo muito magoado e até irado com o dono da festa.
E por outro lado, o dono da festa, logo que ele percebeu o que ele havia feito, ele percebeu que ele estava errado também. Mas um não falou com o outro. Um não pediu desculpa para o outro. Mas aquele homem que estava vendo aquele sonho ali, quando ele conheceu o coração de um e o coração de outro, ele percebeu como era importante amar aqueles dois homens, amar aqueles dois personagens que estavam ali vivendo momentos diferentes. E o que isso traz pra gente? O que essa história ela traz pra gente? Esse homem que estava vendo esse sonho, que tinha a possibilidade de enxergar ali, de ouvir os pensamentos, ele estava num patamar parecido com o que Deus tem, olhando para cada um de nós. E eu quero trazer aqui o que acontece com o ser humano. O ser humano, ele enxerga a vida olhando apenas a ponta do iceberg. Iceberg é aquele gelo enorme, aquela massa de gelo enorme que se desprende e fica no mar. A gente só consegue enxergar uma parte pequena, mas não tem noção ali da profundidade que aquilo ali tem. E o ser humano é assim. Então, quando nós ouvimos a palavra que precisamos amar o próximo, por que é tão difícil? Porque nós enxergamos muitas vezes uma pessoa que fala uma palavra ríspida pra gente, ou uma pessoa que de alguma maneira magoa, ou uma pessoa que faz alguma coisa errada contra nós. E o que acontece? A gente fecha o nosso coração. Então, quando a gente ouve na palavra amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a gente enxergar que eu amo independente daquilo que aquela pessoa fez. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de enxergar o que está embaixo da linha d'água no exemplo do iceberg, mas Deus tem. E Ele ama aquela pessoa. Ele ama aquela pessoa que errou, que pecou, que fez uma coisa errada. Então, como nós também somos pecadores, quem somos nós para não amar aquela pessoa ou para julgar? Se a gente for lá em Mateus 7, do 1 ao 2, olha o que diz. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Bom, se eu julgar, vou ser julgado. E a medida, ou seja, a forma com que eu julgo, a medida que eu julgo aquela pessoa, aquilo vai se voltar contra mim em algum momento também. Então a gente precisa, de uma maneira contundente e definitiva, entender que a palavra de Deus é a melhor coisa que tem para nós. Seguir os preceitos de Deus é a melhor coisa. E por que ele fala de amar o próximo como a nós mesmos? Porque ninguém quer mal para si. Nós queremos o quê? O bem para cada um de nós. O que a gente precisa fazer como homem natural é seguir o que ele está colocando aqui para gente. Amar independente daquilo que está sendo feito. Perdoar quantas vezes foram necessários. Não julgar, né? Pelo contrário, sempre nos colocarmos no lugar do outro. Aqui, quando a gente está falando de iceberg e a gente fala do que está abaixo da linha, eu posso também usar uma comparação que nós, como seres humanos, somos como também uma casa que é construída e a gente deixa o subsolo escondido. O subsolo aqui é como se fosse aquele quarto da bagunça. Aquele quarto onde nossos medos, nossas ansiedades, nossas coisas não tão bonitas ficam guardadas ali, escondidas. E a gente só mostra o que está para cima, o que a gente quer levar a pessoa para ver. Na nossa casa, todo mundo tem um quarto da bagunça. Mesmo quando você recebe uma visita que vai conhecer a sua casa, você não leva naquele quarto. Você deixa lá aquela portinha trancada. Não, aqui não. E assim é o nosso coração. Ninguém consegue entrar e olhar aquilo que está lá dentro. Mas Deus, ele pode fazer isso. Ele faz isso porque ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, a gente também tem que pensar em como é que eu trabalho isso dentro de nós. De colocar isso para fora, de deixar Deus trabalhar. Muitas vezes vivemos um engano de esconder coisas dentro da gente, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não pode ver.
e Ele pode e Ele vê. Então, a gente precisa colocar tudo isso para fora. Se você precisa lançar um perdão, abra a boca e perdoe. Se você precisa pedir perdão, vá lá e peça perdão. Se você precisa consertar alguma coisa que você fez errado, vai lá e conserte. Porque o perdão liberta, consertar as coisas liberta. Nós precisamos viver livres, limpar esse nosso interior. E, acima de tudo, seguir os preceitos de Deus para a nossa vida. Entendam que amar o próximo como a nós mesmos é amar sem entender o interior, sem entender o que está no quartinho sujo, sem entender o que está abaixo da linha d'água ali no iceberg. Por quê? Porque nós também temos essa coisa dentro de nós. E Deus não quer que a gente fique olhando para o outro, né, e nos colocando como superior, achando que somos melhores que ele. Não. Muitas vezes nós escondemos coisas piores e a gente precisa colocar isso para fora. Precisa pedir perdão para Deus, porque só Ele pode nos perdoar. Enquanto estamos aqui na Terra, temos tempo de corrigir as coisas, mas vai chegar um dia que o nosso tempo aqui vai terminar e a gente precisa estar pronto com o nosso coração puro para ser aceito no céu, para receber, né, o nosso galardão que Deus tem para cada um de nós. Pense nisso. Pense como está a sua vida. Pense o que você tem demonstrado para o outro. Pense em como está em seu interior e comece a fazer essa limpeza. A gente costuma dizer que se o nosso coração está muito sujo, ele é como se fosse um tanque de água suja. Quanto mais água limpa vai entrando no nosso coração, a água suja vai saindo, e até que a água limpa fica no nosso coração. Que a gente possa começar isso hoje, começar a refletir na nossa vida, mas não basta limpar o nosso interior. A gente precisa olhar para o próximo também, sem fazer julgamento, entregando, né, a nossa vida na mão de Deus e seguindo os preceitos dele, que é amar. Ame o seu próximo. Ame aquele que não te trata bem. Ame aquele que te olha com um olhar de desprezo, porque Deus é quem vai julgar, mas Ele sabe que o melhor você está fazendo para aquela pessoa. Pense nisso. Coloque o seu coração como se fosse um coração de Jesus, porque Ele ama incondicionalmente a cada um de nós. Amém?